TNT gramatura 80 no bastidor, serão feitas as marcações dos bracinhos. Posicione um recorte de manta R2 ou R1 sobre a marcação, será feita a fixação da manta. Recorte o excesso de manta e prenda com fita crepe na parte inferior do bastidor um recorte de tecido branco. Serão feitas as marcações das mangas. Posicione o recorte de tecido da cor escolhida para fazer as mangas. Sobre a marcação será feita a fixação do tecido. Feita a fixação, recorte o excesso somente do tecido superior. Posicione o recorte de tecido sobre as mãozinhas que ainda estão somente na manta, será feita a fixação do tecido. Recorte o excesso de tecido das mãozinhas e também o excesso de tecido da parte inferior do bastidor. Será feito o ponto de acabamento das mãozinhas e também das mangas. Não é necessário trocar a cor da linha da bobina, pode permanecer a linha branca. Bordado finalizado, retire o trabalho do bastidor, recorte o excesso de TNT e sele as laterais dos bracinhos com a chama azul do isqueiro. Com TNT gramatura 80 no bastidor, será feita a marcação do manto escarlate. Posicione um recorte de manta sobre a marcação, será feita a fixação. Recorte o excesso de manta. Prenda com fita crepe um recorte de tecido branco na parte inferior do bastidor.
Posicione o recorte de tecido vermelho sobre a manta e será feita a fixação. Recorte o excesso de tecido da parte inferior e superior do bastidor. Será feito ponto cheio de acabamento. Retire o trabalho do bastidor, recorte o excesso de TNT e sele as laterais com a chama azul do isqueiro. TNT gramatura 80 no bastidor, será feita a marcação de onde deverá ser posicionado o primeiro bracinho no corpinho. Repare que foi feita também uma marcação no bracinho. Posicione a marcação do bracinho sobre a marcação do bastidor, será feita a fixação. Repita este processo com o outro bracinho. Recorte o excesso dos bracinhos. Será feita a marcação da parte superior do corpinho. Posicione o recorte de manta sobre a marcação, será feita a fixação. Recorte o excesso de manta. Prenda com fita crepe um recorte de tecido branco na parte inferior do bastidor. Posicione o recorte de tecido sobre a manta, será feita a fixação. Recorte o excesso de tecido da parte inferior e superior do bastidor.
será feito ponto cheio de acabamento. Será feita a marcação para fixação do manto escarlate. Posicione a parte superior do manto sobre a marcação, será feita a fixação. Retire o trabalho do bastidor, recorte o excesso de TNT e sele as laterais com a chama azul do isqueiro. TNT gramatura 80 no bastidor, será feita a marcação de onde deverá ser posicionada a primeira parte do corpinho. Repare que na primeira parte do corpinho, que já está pronta, tem uma marcação na parte inferior. Posicione essa marcação sobre a marcação do bastidor, será feita a fixação. Recorte o excesso da primeira parte do corpinho. Será feita a marcação da parte inferior do corpinho. Posicione o recorte de manta sobre a marcação, será feita a fixação. Recorte o excesso de manta. Prenda com fita crepe um recorte de tecido branco na parte inferior do bastidor. Será feita a marcação dos pezinhos. Posicione o recorte de tecido sobre a marcação, será feita a fixação.
Recorte o excesso de tecido. Posicione um recorte de tecido sobre a parte que ainda está somente na manta para dar continuidade às vestes de Jesus. Será feita a fixação. Recorte o excesso de tecido da parte inferior e superior do bastidor. Será feito ponto cheio de acabamento. Para o acabamento dos pezinhos, utilize uma linha de cor marrom para dar o efeito de sandálias. Retire o trabalho do bastidor, recorte o excesso de TNT e sele as laterais com a chama azul do isqueiro. TNT gramatura 80 no bastidor, será feita a marcação do rostinho. Posicione um recorte de manta sobre a marcação, será feita a fixação. Recorte o excesso de manta. Será feita a marcação da pele do rostinho. Posicione o recorte de tecido sobre a marcação, será feita a fixação.
Recorte o excesso de tecido como mostra o vídeo. Posicione sobre o trabalho agora um recorte de tecido para que sejam feitos o cabelinho e a barba. Será feita a fixação. Com muito cuidado, com a ponta da tesoura, levante e corte o tecido somente da parte interna do rosto e do detalhe entre a barba. Tome muito cuidado para não recortar o tecido do rostinho que está por baixo. Agora serão bordados os detalhes do rostinho, os olhos, as sobrancelhas, as bochechas, a boquinha e o narizinho. Prenda com fita crepe um recorte de tecido branco na parte inferior do bastidor. Recorte parte do tecido do cabelinho que sobrepõe as orelhinhas e o pescocinho. Será feita a fixação do tecido inferior. Recorte o excesso de tecido da parte inferior e superior do bastidor.
será feito ponto cheio de acabamento. Siga a sequência de cores. Será feita a marcação de onde deverá ser posicionado o corpinho. Posicione a parte superior, a parte da gola do corpinho, sobre a marcação. Será feita a fixação. Retire o trabalho do bastidor, recorte o excesso de TNT e sele as laterais com a chama azul do isqueiro. Bordado finalizado, trabalho concluído e Nosso Senhor Jesus Cristo já está pronto para ser aplicado em diversas peças. Esperamos de coração que gostem e que façam muito sucesso com essa peça linda em seu ateliê.